Bom dia, tudo bom, nono ano? Hoje é a nossa aula número um do terceiro bimestre, ok? O tema é conflitos entre judeus e palestinos, né? Está no livro de vocês, da página 150 até 153, ok? Então, olha só, vamos lá. No século VI a.C., o imperador babilônico, Nabucodonosor, invadiu o reino de Judá, ocasionando a expulsão dos judeus. Após séculos de cativeiro, o povo judeu se estabeleceu na Babilônia. Mais tarde, tomada pelo Império Persa, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, em 70 a.C., os judeus então se espalharam por outras regiões. Em meados do século XIX, no entanto, surge o sionismo. É um movimento que reivindica o direito a um Estado nacional judeu nas terras que na antiguidade eram habitadas por seus ancestrais na região de Canaã, na região da Palestina. Bem, dessa época tem origem os conflitos que ocorreram atualmente entre judeus e palestinos. Tá? Então, esse conflito é um conflito que dura há muitos anos. Né? A Bíblia cita isso lá no início da criação. Depois você vai ver Abraão, Isaac e Jacó, a história dos três, né, patriarcas, os ancestrais, né, desse povo, que saíram da terra que eles viviam, a terra de Ur, e foram em busca da terra prometida, né, até chegar a Nova Canaã. Mas passaram por vários conflitos, várias dificuldades. A nossa aula de hoje vai tratar da Palestina e dos judeus, esses conflitos. Né? A Palestina, após o término da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ela passou a ser administrada pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra. Então, os ingleses tinham domínio dessa região. Né? E eles apoiavam a criação de um Estado judaico na região. Então, assim, muitos judeus migraram para essa terra considerada a Terra Prometida, de acordo com a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, no caso, o Velho Testamento. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e depois dela, continuaram também as migrações judeus para a Palestina, porque eles acreditavam, e acreditam até hoje, que aquela terra é uma terra dada por Deus, prometida por Deus para eles. Ok? E aí, claro, depois da guerra, vai se reunir, né? Eles criam a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? E eles criam um plano de divisão territorial da Palestina. A ONU propõe isso, né? E aí foi bem aceito pelos judeus, mas foi recusado pelas autoridades árabes. Então os árabes não queriam, né, que esse Estado de Israel fosse criado. Então milícias sionistas passaram a atuar na região, expulsando os palestinos, né, que lá viviam para garantir a parcela israelense do território. Né? E aí, com esses conflitos, né, entre judeus e palestinos, isso mexe com o mundo todo, porque a maioria dos povos, né, tem um judeu na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, no Brasil. Existe uma quantidade imensa de judeus, porque eles se espalharam por toda a terra. E depois, claro, eles queriam voltar para o seu território. E aí, claro, teve outras guerras também que influenciaram essa relação. Com a criação do Estado de Israel, deu início a uma série de conflitos que se estendem, né, até a atualidade, trazendo enormes prejuízos e sofrimento tanto aos israelenses quanto aos árabes palestinos. Em 1949, para fugir da violência dos conflitos, aproximadamente 750 mil árabes deixaram a Palestina e refugiaram-se em outros países. E aí teve uma guerra, chamada Guerra dos Seis Dias, né? Que com uma ajuda financeira e militar dos Estados Unidos, consolidou assim o domínio dos judeus na região. Então eles aumentaram a região do Estado de Israel, né? E aí em 1967, rumores que tropas israelenses atacariam o Egito,
levaram os egípcios a mobilizar suas tropas na fronteira com Israel, bloqueando o Estreito de Tirã, impedindo o acesso de israelenses ao Mar Índico. Então, assim, não só com os palestinos, mas eles criavam conflitos com outros povos também, né? E aí, claro, no final do conflito, além de grande número de mortos e feridos, os países derrotados tiveram parte do seu território ocupado, e cerca de 500 mil palestinos tiveram que se refugiar. Okay? Então Israel vence a Guerra dos 6 Dias. Né? Eles criam uma política de ocupação. Né? A partir da Guerra dos 6 Dias, eles criam essa política. Né? Iniciaram a instalação de assentamentos judaicos nos territórios palestinos, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Né? E isso tudo com o apoio dos Estados Unidos e países europeus. Okay? E aí teve uma outra guerra, chamada Guerra do Yom Kippur, na tentativa de conter os avanços israelenses. Na região, as comunidades árabes cobraram da OLP a atuação mais firme. A OLP é uma organização, né, que tenta fortalecer os países daquela região. Okay? O governo egípcio, então, aliado à Síria, decidiu organizar uma nova ofensiva contra os israelenses em 1963, com a intenção de forçar a intervenção dos Estados Unidos e um possível acordo de paz. Okay? Então eles estão há anos e anos procurando essa paz, que é muito difícil, né? Essa relação de paz na região, porque trata da questão territorial. Né? Toda vez que tem conflitos e as pessoas brigam por causa de terra, né? Por causa de território, ambos acham que tem razão. Né? Todo mundo acha, não, eu tenho razão, a terra era minha, não sei quantos anos e tal. Quer dizer, cada um tenta provar a sua força. E aí vai surgir um movimento também, né, chamado Intifada, é um levante árabe. Foi uma revolta árabe que teve início na faixa de Gaza em 1987. A morte por atropelamento de 4 crianças palestinas por caminhões israelenses foi o estopim para essa revolta. Então, claro, as pessoas se revoltaram, fizeram movimento, tacaram pedra, foram para a rua, né? Os protestos e manifestações cresceram e até se tornaram generalizadas, ok? Foi geral. Nos confrontos com as forças israelenses, que eram muito bem equipadas, os palestinos utilizavam pedras e pedaços de madeira. Vocês lembram que eu falei que os Estados Unidos apoiavam, né, e apoiam ainda os israelenses? Eles bem armados, né, com fuzis, com metralhadoras, e os palestinos com pedras e paus. Okay? Esse conflito, em que milhares de palestinos e centenas de israelenses foram mortos, provocou grande repercussão, chamando a atenção de todo mundo para os conflitos no Oriente Médio. Tá? Então, a partir daí, o mundo começou também a perceber essa situação. Aí, claro, chama-se, né, chamaram, né, e chama até hoje para o acordo de paz, né, os diálogos para a paz. Os conflitos entre Israel e Palestina intensificaram-se desde o Estado de Israel, criado em 1948. Para tentar fazer com que a região alcance a paz, diversos governos, a ONU e outras organizações vêm tentando promover o diálogo entre ambos os lados. Muito difícil, mas eles tentam. Há uma preocupação e um esforço por parte dos países árabes e de outros países que estão ligados aos conflitos, para que as principais reivindicações da Palestina e de Israel sejam atendidas, ok? Então, claro, aí vários movimentos, terror, questão religiosa também é muito forte nessa região, os conflitos pela questão do povo de Israel ser um povo de religião judaica e o outro povo, né, que são os palestinos, boa parte deles são muçulmanos. Então, né, também as pessoas mitificam isso, criam um mito do terror, de que o palestino, que o muçulmano é homem-bomba, mulher-bomba, né? Isso não tem nada a ver. Né? Isso é um outro olhar, né, que as pessoas têm sobre os muçulmanos. Né? E aí, claro, foram feitos vários acordos e eles continuam lutando até hoje para que se mantenha a paz na região. Né? Bem, o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês fizessem na página 157, atividades 1, 2 e 3. Ok? Então não esqueça.
na página 157, atividades 1, 2 e 3, ok? Pessoal, terminando a nossa aula, fiquem com Deus, cuidem-se, né? Usem máscara, álcool gel, lavem bem as mãos com água e sabão, evitem colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, e também cuidem, né, da saúde dos seus pais, cuidando de vocês, logicamente, né, vocês estarão cuidando dos seus familiares, ok? Fique com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula.